foram muito esclarecedores, estão aí para quem quiser ver, né? No site do Vida Inteligente, www.vidainteligente.tv.br. Esclarecemos, lembra, sobre o aquecimento global, Sim. hipótese Gaia. A hipótese Gaia e a visão da ciência sobre essas coisas. Nós sempre apresentamos as duas faces da moeda. Mostramos o lado espiritualista, esotérico, holista e mostramos o lado da ciência, que tem que sempre... Sem ciência, nada se sustenta. Nada se sustenta. E hoje eu trago o professor Paulo Araújo Duarte. Professor Paulo, 21 de dezembro de 2012, você certamente pesquisou, você olhou nos seus mapas, você conhece o céu de trás para frente, de cima para baixo. O que tem de astronômico para acontecer no dia 21 de dezembro do corrente mês? Bom, 21 de dezembro, todos os anos, nós temos o chamado solstício de verão para nós do hemisfério inverno sul, lá do inverno sul, para o hemisfério norte, não é? Então, esse é um evento astronômico, mas é um evento natural. Não tem nada de extraordinário nisso, porque ocorre todos os anos em dezembro, entende? Então, é o acontecimento astronômico que nós temos, mas isso não significa que, por causa disso, nós vamos ter o fim do mundo. Mas tem aqui, por exemplo, gente falando, esse mês aqui, não sei o que, tem 5 dias de cada, e esse fato acontece cada 834 anos, 850 anos. Existe agora em dezembro, existe algum fato inédito que acontece de tantos em tantos anos? Existe alguma conjunção planetária, alguma coisa que justifique ao menos alguma expectativa de uma mudança a nível astronômico, científico da questão? Você usou uma palavra, conjunção astronômica, né? Na astronomia, a conjunção, ela é entendida quando nós temos alguns planetas, por exemplo, num dos quadrantes do céu. Digamos, você olha para o lado oeste do céu no anoitecer e aí vê 2, 3 planetas, às vezes até a Lua presente também. Quer dizer, então, aquela posição dos astros lá é chamada, então, de uma conjunção. Mas isso não significa que eles estejam alinhados, formando uma, como se diz, uma fila indiana. Uma linha reta, né? Exatamente. Nós estamos olhando, às vezes até pode parecer que eles estejam assim numa linha reta, mas a questão é que pela grande distância que eles se encontram de nós não conseguimos perceber digamos, a terceira dimensão, a profundidade da coisa, não é? Porque se eu mostro ali para o telespectador, por exemplo, deixa eu olhar aqui a TV, se eu mostro as duas mãos dessa forma, se eu estiver muito longe, eles poderão me enxergar isso que está aqui, uma mão do lado da outra, exato, entende? Isso, sim. Mas isso eles estão sabendo que agora essas duas mãos estão uma do lado da outra, porque nós estamos muito próximos e agora, né, a outra mão se afastou. Mas como os astros se encontram muito longe de nós, parece que eles estão um ao lado do outro, ou então estão enfileirados no céu. Não é? Mas sob essa perspectiva parece que há uma fileira, mas na verdade, olhando-se por um outro ângulo, se a gente pudesse, essa fileira não existiria. Isso é uma conjunção. E nós vamos ter alguma coisa de especial? Nós temos, sim, nós temos uns slides ali, já podemos até mostrar. Olha só, o que nós estamos falando. Tá, nós estamos vendo uma conjunção, agora em 21 de dezembro, em que nós temos ali os planetas Mercúrio, tem o Sol que aparece ali em vermelhinho. Sim. Claro que nós temos que esclarecer que isso aí não é, eu não estou levando em consideração a proporção do tamanho dos planetas. Sem dúvida, é só o posicionamento deles. É só o posicionamento deles. Isso. Não é? Então ali aparece Marte, Urano, Netuno, ainda aparece Plutão por ali, apesar de que Plutão hoje em dia não seja mais considerado um planeta, mas é considerado um planeta anão,
para todos os efeitos. Tá. Né? Então, se você olha esse gráfico, dá a impressão que eles estão enfileirados. Mas isso é uma coisa anormal, atípica? Não, isso é normal, de vez em quando, isso aí de vez em então, quando tá, ocorre. Okay. Né? Então não significa que nós temos aí uma fileira de astros, uma fila indiana de astros, e que esses astros estejam fazendo uma força, como eu vi um vídeo no YouTube, em que mostrava-se crianças puxando uma corda do lado de cá e crianças puxando do lado de lá. Aquele cabo de guerra que a gente chama. De guerra, isso. Exatamente. Como se os planetas estivessem enfileirados e com a força gravitacional puxando coisas, como, por exemplo, causando tsunamis, causando terremotos, maremotos aqui na Terra por causa dessa força conjunta. Mas isso não existe. Não existe. Isso aí, o que nós sabemos, o que é cientificamente provado, é que a Lua, nós sofremos influência da Lua. Sim. Agora, o resto... E do Sol. E do Sol, claro. E do Sol também. Desculpa. Agora, os outros planetas, eles geram alguma influência no... Não, são pequenos. São pequenos para causar uma influência aqui na Terra. Então só pode ter a posição, a conjunção que for, que não vai afetar de forma alguma... Não. De forma cientificamente não tem nenhuma. nexo nenhum se dizer que uma conjunção retilínea ou triangular, sei lá, vai provocar alguma coisa. Não. O planeta Júpiter, por exemplo, ele é um planeta muito grande, né? Ele é 10, 11 vezes o diâmetro da Terra. Sim. Né? Então é um planeta gigante, se comparado com a Terra. Na região onde ele está, ele pode causar algumas influências. Entende? Como o Marte, por exemplo, tem dois satélites, né? Phobos e Deimos. Isso. Mas que há teorias que dizem que pode ter sido a grande força gravitacional de Júpiter que tenha retirado esses asteroides da sua rota normal, naquele cinturão de asteroides, e que depois, então, eles foram capturados pela órbita, Marte, pela gravitação de Marte. Isso, tá. Então, Júpiter, por aquela região ali, ele pode exercer alguma influência, mas agora influenciar aqui na Terra, um tanto difícil. Então vamos falar de quem está influenciando antes da gente seguir nos slides. Uhum. Muito se fala, isso nós temos visto, já foi tema do nosso programa que nós fizemos, esteve falando sobre isso, a questão das explosões solares. Uhum. Muitas explosões solares, parece que existe uma sazonalidade, né? De 11 anos de uma atividade maior, depois 11 anos... Nessa época que nós estamos agora, consideramos a atividade solar forte, digamos assim, ou não? Agora, 2012, é o ano esperado para uma máxima atividade solar e início de 2013, talvez lá para maio de 2013, espera-se que o Sol tenha essa maior atividade que está sendo esperada. Aqui se deve essa maior atividade solar, se é que se pode... Sim. Uhum. O Sol é uma estrela como qualquer outra. Né? O Sol tem uma vitalidade do seu núcleo. Esse núcleo está queimando matéria, está queimando gases. Esses gases se transformam em outro mais leve que é jogado para a superfície. E o Sol, gradativamente, essa massa vai chegando para a superfície e o Sol vai crescendo de tamanho, ele está em expansão. As estrelas normalmente têm este processo, é um processo natural das estrelas. Sim. E o Sol é uma estrela como qualquer outra. Não é? Existem até estrelas muito maiores que o Sol. Nossa, ele é de quinta grandeza o Sol, né? A gente chama de quinta magnitude, na verdade, mas a magnitude não tem nada a ver com o tamanho dele. Okay. Exatamente, é o brilho. Né? Mas então... Essa matéria do Sol, quando chega na superfície, às vezes ela faz... Você já viu assim uma bolha, um pudim no fogo fervendo, que forma aquelas bolhas assim? E vai explodir, vai fazer uma coisa mais ou menos assim, né? Grosso modo seria isso, tá certo? Então, essa matéria do Sol explode, digamos assim, na sua superfície e
energia é jogada para o espaço. Algumas vezes essa explosão é mais intensa. E isso é tudo controlado cientificamente. Quer dizer, os nossos cientistas, astrônomos, têm acompanhado isso ao longo de todos esses anos. Sim, exatamente. Então conhecem mais ou menos a atividade solar. Sim. Quando ela tem maior função, menor função. É difícil de controlar Sem isso, dúvida. porque a gente sabe que o Sol já teve períodos de pequena atividade. Pequena atividade. Muitos anos com pequena atividade. Lembro de uma data, 1645 a 1715, foram 70 anos de um frio enorme no nosso planeta, esse frio relacionado com pequena atividade solar. Quer dizer, o Sol esteve em atividade, mas não se sabe por quê. Não aconteceu nada na Terra e foi em decorrência... Não, mas foi um frio intenso, tanto é que esse período é conhecido como a pequena era glacial. Sim, mas a minha pergunta é a seguinte, essa pequena era glacial deveu-se à atividade solar? Atividade solar, Opa, sim. Então, nenhum evento de colidir algum asteroide aqui ou erupção vulcânica que possa ter causado isso aqui? Esse fato que eu estou dizendo para você, não. Foi em decorrência da pequena atividade solar. Em decorrência da atividade solar. Isso, para mim, eu desconhecia. Agora... Cerca de 70 anos? 1645 a 1750. Foram 70 anos de baixa atividade solar. Consequentemente, isso aí se refletiu nos climas do nosso planeta. Não é? Então, o planeta ficou extremamente frio. Só para você ter uma ideia, o rio Tâmisa, na Inglaterra, em Londres, congelou. As pessoas brincavam de patins em cima do rio. O rio congelou. Quer dizer, o sol brilhava, mas ele não tinha força suficiente, digamos assim? Exatamente. Ele não tinha força suficiente, ele não jogava essa energia com tanta intensidade. Puxa, que Agora, assim como tivemos esse período grande de baixa atividade solar, especula-se que o Sol possa ter também períodos longos de alta atividade. Claro. E aí gera um calorão danado no nosso planeta, os climas mudam e aí nós temos um quê? Um aquecimento global. Agora, conjectura-se, vamos aproveitar aqui, já que nós entramos nesse assunto, temos tempo ainda. Disse que os Estados Unidos estão preparados para um evento desse tipo, assim, de grande atividade solar, que vai interferir gravemente nos nossos sistemas de comunicação, nossos sistemas de navegação aérea. Professor, isso tem fundamento? Você diz que Estados Unidos estão preparados para esse evento? Eles estão em alerta. Sim. Em alerta, eu usei mal a palavra. Como eles têm equipamentos, eles dominam praticamente a ciência espacial, eles estão preocupados com... Preocupados, sim, em alerta, sim, mas agora preparados, não. Preparados, não? Não, ninguém está preparado para isso. Tanto é que existem fatos novos, até relacionados com essa questão da atividade solar. Veja bem, vamos ver por onde que eu começo. Nós temos no nosso planeta Terra uma camada, digamos assim, que é a magnetosfera. Sim. Magnetosfera. Então, além da atmosfera, nós temos essa magnetosfera, que é, digamos assim, uma capa magnética que nos protege das atividades solares. Tá certo? Bom, essa energia do Sol, quando vem carregada eletricamente e tal, essa capa nos protege, essa magnetosfera nos protege e acaba se concentrando essa energia nos polos da Terra, onde nós temos, digamos assim, a zona de convergência. Okay. E ali, então, tanto é que nós temos nos polos as auroras polares. Boreais. Né? As auroras, boreais e austrais. E austrais. As auroras ocorrem também no Polo Sul, né? Na região sul. Então, as auroras, elas são um efeito dessa carga magnética que o Sol nos emite. Mas agora, no restante do planeta, nós temos uma proteção maior. Mas
se eu não me engano, foi 2006, 2007, foi descoberto, como é que a gente diria, um rasgo nessa magnetosfera. Que não tem nada a ver com camada de ozônio? Não. Tá, não, ok, para deixar bem claro. Isso. Para não haver que vai se confusão. refletir depois na camada de ozônio, mas um rasgo nessa... que ela é chamada de anomalia do Atlântico Sul. É algo que vai assim da América do Sul até a África. Digamos, um termo apropriado seria uma zona de enfraquecimento da magnetosfera. Tá? Bom, com isso, o Sol, se o Sol tiver uma quantidade muito grande de energia que nos mande, digamos agora, em final de 2012, início de 2013, enfim, a qualquer momento, pode ser que a energia que entre por essa zona de enfraquecimento, essa anomalia do Atlântico Sul, isso aí influencie a camada de ozônio, sim. E aí, claro, que vai haver um problema, não é? que pode se refletir por muito tempo nos climas, na vida. Por muito tempo, professor? Mas por muito tempo. Isso vai ser uma coisa gradativa, quer dizer, não é que a energia do Sol vai entrar por essa zona de enfraquecimento. Vai causar mudanças climáticas, uma série de coisas. Sim, exato. E que isso ocorre que não hoje necessariamente, e que amanhã não tem mais vida naquela região. Que não necessariamente precisa ser um aquecimento. Pode dar um resfriamento, como o professor disse em vezes anteriores. Pode. Nunca se sabe o que pode acontecer. Exatamente. Quer dizer, então, na verdade... Mas isso é um risco possível, então? Esse é um risco possível. Ok. Agora, nós não estamos preparados para esse tipo de coisa, entende? Veja, em alguns momentos em que o Sol nos mandou essa quantidade de energia, né, muito forte, nós tivemos satélites destruídos. Sim. Satélites que foram de comunicação, que foram prejudicados, até destruídos mesmo. Tivemos usinas de energia que tivemos blackout em cidades, tivemos usinas de energia que tiveram colapso, entende? Então essas coisas, é claro, se refletem sim sobre o nosso planeta. Então são fenômenos naturais astronômicos que já ocorreram, vão ocorrer, e isso já vem ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos, isso já é conhecido. Tá. Vamos dar sequência aos slides? Vamos ver o segundo aí para o professor ir falando a respeito, para a gente ver se nós descobrimos alguma coisa referente a 21 de dezembro de 2012. Vamos lá, Fernando. Aqui uma visão do horizonte leste, não é? Em que nós temos uma conjunção, não é? Uma conjunção. Está lá, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, tá? Então isso é uma conjunção. Agora ali até nada de diferente, uma coisa normal que já pode... Isso aí, Isso aí é normal, então, e que se chama conjunção. Agora às vezes as pessoas fala-se em alinhamento. Sim. Né? Fala-se em alinhamento. Aí esse alinhamento nos leva à ideia de que nós temos uma fila indiana. E aí vem aquela ideia também de que a força gravitacional dos planetas iria se potencializar e influenciar aqui na Terra. Não tem fundamento algum? Não. Ok. Não. Vamos para o próximo, por favor. O que nós estamos vendo aí? Aqui, em março de 2012, neste ano, nós tivemos uma conjunção, está ali, ó, Vênus, Lua e Júpiter. Vênus perto da Lua, lá em cima, e Júpiter aqui embaixo. Isso é uma foto natural. Isso é foto Foto mesmo, autêntica, tá? natural. Claro que eu só trabalhei um pouquinho para aumentar a luminosidade, luminosidade para que fique bem evidenciado, isso. Tá? Okay. Mas isso aí é foto, não é montagem, não. Sim. Podemos seguir? seguir? Podemos seguir, sim. Outra conjunção em julho deste ano agora, isto aí uma imagem para as 4h30 da madrugada, temos aí Vênus, Júpiter, a Lua e uma estrela, Aldebaran. Né? Isso é uma conjunção. Também. É uma conjunção, tá certo? Podemos ir adiante. Bom, esse cidadão aí, Harold Camping, ele já acabou com o mundo algumas vezes, viu? Ainda bem que nós sobrevivemos outros fins do mundo, né? Exatamente. Ele tem
uma seita lá nos Estados Unidos. Inclusive, esse cartaz diz ali um pouquinho à esquerda que o fim do mundo já começou em maio 21 de maio de 2011. Isso. Né? Isso. E lá em cima, então, ele tinha uma placa assim, 2012, com aquele sinal de trânsito assim vermelho, então dizendo que era o fim do mundo aquele negócio. Mas ele já acabou com o mundo algumas vezes. E a cada vez que o mundo não acaba, ele dá uma desculpa. Sim. Né? Então, quero ver qual vai ser a desculpa agora, a próxima desculpa. Né? Ele tem até site aí na internet e tudo. Aqui também, esses acontecimentos também geram toda uma indústria, entende, de livros, não é? Não tenha dúvida, movimenta uma economia incrível, palestras, livros. Isso, então aí, esse aí é um livro que falava a respeito de eventos estranhos que poderiam acontecer em 1982. E não aconteceu nada em 1982, de fim do mundo, de nada. Não é? Então, nós já tivemos outros, né? Eu e você já sobrevivemos alguns aí, já, né? sobrevivemos alguns, nós somos sobreviventes aí. E todos os nossos telespectadores também. Podemos ir lá, Fernando, mais um. Opa, o que é isso? Bom, aqui é o seguinte, nós vimos uma conjunção, não é? Em que parecia que os planetas estavam alinhados, como se estivessem numa fila indiana. Sim. Aqui é o dia 21 de dezembro, com a posição dos planetas, mas numa outra perspectiva. Numa outra perspectiva, entende? ótimo. Por exemplo, como se a gente estivesse olhando um CD. Você pega um CD Sim. e bota umas bolinhas ali em cima em posições diferentes. Se você olha daqui de cima, a posição é uma. Se você olha de lado, assim, de longe, dá a impressão que todos eles estão enfileirados. Sim. É o que Põe está de novo, acontecendo. Fernando, por favor. Isso. É o que acontece aqui. Então, nós temos aqui no canto direito. Então, essa é a posição real. Essa é a posição real. Essa é a posição dos planetas agora em mas dezembro. visto em que perspectiva, quer dizer? Por exemplo, numa perspectiva, se a gente pudesse estar olhando o sistema solar. Sim, do jeito que eu olhei para cima, eu estou olhando o sistema. Então, eu vou ter essa. Se eu pudesse enxergar, eu teria essa visão. Exatamente. Olha aí. Se eu estivesse fora do planeta Terra, lá no espaço, olhando o disco do sistema solar assim e vendo a posição dos planetas. Olha a posição seria essa. Tem nada de alinhamento, não tem coisa nenhuma. Então vamos só falar, você consegue ver aí, Paulo, a posição? Repete aí para o telespectador, por gentileza, que talvez... Bom, à direita, um pouco acima, está Saturno. Saturno. Depois, então, juntinho do Sol, o Sol é aquela bolinha maior ali, alaranjada. Alaranjada, né? isso. Ali pertinho, então, nós temos Mercúrio e Vênus. Um pouco abaixo, então, do Sol está o Plutão. Aqui abaixo, bem abaixo do Sol, Júpiter. À esquerda, Urano. E lá em cima, Netuno, que não são vistos à vista desarmada, né? Urano e Netuno, nem Plutão também, né? E Marte também aparece ali, um pouquinho acima do Sol. Então, astronomicamente, nada de diferente, nada de especial? Não, isso aí já ocorreu várias vezes, e, enfim, nada de diferente, nada de extraordinário em termos de sistema solar. Só um pequeno à parte. Você chegou a dar uma olhada ou leu a respeito alguma coisa sobre aquelas tábuas, sobre o tal do calendário maia? Você teve alguma curiosidade de olhar aquilo? Ver se tem... me diz se tem algum nexo aquilo lá? É um calendário com algum fundamento astronômico? A gente sabe que os maias, eles conheciam a astronomia, né? É boa pergunta. Eu tive curiosidade, eu sou meio curioso com as coisas. Claro. Agora, não... Claro que eu não tenho conhecimento de calendário maia para ler aquelas placas e tudo mais, mas pesquisei bastante a respeito. Então, a questão do calendário maia é o seguinte. Eles tiveram vários calendários. Sim. Tinham calendários para períodos curtos, como, por exemplo, do nascimento até da concepção até o nascimento. O povo maia, a economia se baseava na agricultura, era feijão, era milho. O milho, sim, exatamente. Maíz. O cacau. Então,
eles se baseavam na agricultura. Então, eles precisavam de um calendário, sim, para reger esse ciclo da agricultura, a época do plantio, a época de colheita e coisa e tal. Então, eles tinham um calendário também para a agricultura, tinham calendários religiosos, porque eles faziam também sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, para satisfazer os deuses. Eles idolatravam o sol, né? Idolatravam o sol. Então, eles precisavam... Cada rei maia, né, ele era concebido como se fosse um deus. Tanto é que todos os templos maias, que ali os astecas, tudo isso aqui, você vê que o principal foco é o sol passando em frestas, tudo. Eles tinham domínio sobre isso. Sim, exatamente. Eles tinham um respeito muito grande ao sol, porque sabiam que o sol é o grande comandante da vida no nosso planeta. Sim. É o sol que comanda os climas, é o sol que comanda tudo. Não é? Fotossíntese, por exemplo. Como é que nós teríamos a fotossíntese nas plantas? Não é? A própria nossa vida mesmo. Nós precisamos de sol por 15 minutos diários. Exatamente. Não é? Então eles conheciam essa força que o sol tem e esse valor que o sol tem para a vida na Terra. Então eles idolatravam, sim, era um deus. E que conclusão que você chegou no calendário deles? Vamos ver. Então, eles tinham um calendário, aí sim, considerado calendário de longo prazo. A cada 5.125 anos ocorreria um novo ciclo. Só que ninguém sabe dizer exatamente que novo ciclo é esse. Né? E alguns cálculos dizem que apontam para o dia 21 de dezembro agora de 2012. Né? Em que nós teríamos um alinhamento da Terra, o Sol e o centro da galáxia. Mas nada de extraordinário nisso, porque para os maias... Mas isso vai acontecer mesmo? Sim, acontece. Mas nós temos praticamente, em todo solstício de verão, nós temos isso acontece, Terra, esse alinhamento acontece. Esse alinhamento acontece. Agora, me parece que agora, nesse ano de 2012, seria assim um alinhamento muito mais direcionado para o equador do centro da nossa galáxia, qualquer coisa assim. Mas é coisa mínima. Nós temos até ali uma imagem mostrando... É a da sequência ou não? Ou não é a da sequência, mas depois nós chegamos depois nós vamos chegar lá, tá? Mostrando que o centro da nossa galáxia está a uma distância de nós de 30 mil anos-luz. O centro da nossa galáxia, 30 mil anos-luz. O Sol está a 30 mil anos-luz. Então, é uma distância enorme. Quer dizer, apesar de que o centro da galáxia seja algo volumoso, com muita energia, mas não é, pela distância que está, não é capaz de exercer alguma influência aqui sobre a nossa Terra, movimentação das placas tectônicas, terremotos, maremotos, tsunamis, nada disso. Uma partezinha só. A nossa ciência, isso que você está dizendo que é impossível, a nossa ciência hoje, a nossa tecnologia, os nossos recursos, tem condição realmente de determinar se alguma coisa coloca a gente em perigo ou não? Ou ela pode se surpreender com algum fato novo? Você acredita que algo possa surpreender a comunidade científica internacional? Em termos assim de catástrofe, você deixa... Todo mundo fala, inclusive, de um tal de Nibiru, né? Não sei o quê, para mim é... O Nibiru, Nibiru é o mesmo Nêmesis, é o mesmo Hercólobus, isto, é o e mesmo por aí vai. Tem N nomes. Planeta X. Isto, o Planeta Chupão. Sim. Planeta Chupão e tal. Então, seria possível, foi até bom, até a minha pergunta não era para converger sobre isso, mas já que apareceu, fui muito feliz em lembrar disso. Seria possível que algum corpo enorme para gerar alguma coisa aqui, teria que ser um corpo enorme, o segundo Sol que todo mundo fala. Seria possível que a ciência não pudesse verificar isso com antecedência? É possível, Grego. Opa. É possível. Né? É possível. Nós temos uma rede de astrônomos pelo mundo, eu não estou bem lembrado agora o nome dessa instituição,
mas que fica, assim, digamos, num estado de alerta, monitorando o céu, procurando verificar se há algum astro que possa estar em rota de colisão com a Terra, coisa desse tipo. E mais, o que fazer para evitar esse choque? Nós não temos tecnologia para isso. Nenhuma. Isso todo mundo sabe. Não temos. Existem várias hipóteses, não é? ou vários projetos para esse tipo de coisa, como, por exemplo, você mandar um objeto com ventosas e esse objeto agarrar esse outro objeto e, de repente, ele lança um foguete e aí, então, pega uma infusão e leva embora. É uma ficção, mas é válido. Okay. Só que não se domina, não se tenha o equipamento ainda para fazer isso. Explodir um objeto desses seria perigoso, porque aí nós vamos ter um monte de pedaços espalhados por aí e atingindo o planeta e tal. Então não se sabe exatamente o que fazer, não temos um organismo de defesa concreto. Vamos dizer que a gente ache algum objeto, os astrônomos internacionais vejam o objeto em rota de colisão com a Terra. Uhum. Em quanto tempo os objetos que eu digo, meteoritos, meteoros, sei lá o quê, os Nibirus da vida, eles têm uma velocidade, as velocidades são diferentes? São diferentes? São diferentes e dependendo da velocidade, dependendo do ângulo de entrada na atmosfera, ou ele se espedaça, ou ele entra e cai aqui na Terra. E nós já tivemos alguns casos, como por exemplo, há 65 milhões de anos, tivemos a extinção de 70% da vida no nosso planeta. Foi em decorrência de alguma colisão, de alguma coisa aqui? Foi, naquela região da península de Yucatán, no México, tem os vestígios de um asteroide de uns 10 quilômetros de diâmetro que atingiu a Terra e aí houve a extinção. Como? A poeira que levantou. Tampou a luz do Sol e o próprio abalo da crosta terrestre, do magma... Foi nessa época que teve a mudança do eixo, dos 23 graus e meio ou não? Não. Com essa grande colisão, não? Não. E com isso também ativou o magma lá por dentro, então vulcões entraram em erupção, aquela fumaça lá em cima ficou... Aquela fuligem toda, então o Sol não conseguia penetrar, né, a luz do Sol. Acabou com quase toda a vida aqui. Isso ocorreu também há 250 milhões de anos atrás, né, em que 90% da vida no planeta foi extinta. Também em decorrência de um choque de algum... Também em decorrência de um choque e de muita atividade vulcânica. Né? Então, há fenômenos naturais, sim, que podem gerar, assim, uma catástrofe. Então, se alguém detectar alguma coisa hoje, isso é muito relativo, né? Que você falou que as velocidades são diferentes. São diferentes, quer dizer, os tamanhos são diferentes. As distâncias são astronômicas, estamos falando de astronomia, né? Sim. Então, quanto tempo, suponhamos assim, de verificarmos algum objeto, reiterando mais uma vez que a velocidade depende da resposta, né? Em quanto tempo um objeto desse podia atingir a Terra, digamos assim? Se você me permite, eu pegar aqui a minha colinha. Pois não, tem que ser, né? Porque são números, Números para dezembro agora. Entende? Nós temos 1.353 asteroides coisa boa. Considerados potencialmente perigosos. 1.353. Então, isso aqui é dado da NASA, tá certo? De um site da NASA. Só que nós recebemos pancada todos os dias, né? A toda hora também, né? Sim, a nossa atmosfera... Isso é bom lembrar isso aqui. Sim. Todo dia nós recebemos... Uma pancada de pedras de vários tamanhos. Isso. Inclusive pequenas bolas de gelo e tudo mais. Tá? Mas temos... O que é considerado um asteroide potencialmente perigoso? É quando ele fica numa rota ou numa distância até 20 vezes a distância Terra-Lua. Sim. Tá certo? Então, aí ele já passa a ser considerado potencialmente perigoso. Então, nós temos dois aqui que eu posso chamar a atenção. Um deles é agora no dia 12 de dezembro. Opa, estamos pertinho. Que ele já tem até um nome, porque ele passa de vez em quando, é o Toutatis.
a uma distância de 18 distâncias lunares. Isso é uma casquinha, tirar uma fina de nós aqui, Não, vamos dizer, ou não? é meio longe. Meio é meio longe, longe, tá bom, tá? dia 10, Ele tá. tem mais ou menos 3 quilômetros de diâmetro. Isso aí ele pode sofrer alguma influência de alguma coisa para mudar a rota, para chegar mais perto ou não? Ou isso aí... Ele pode, digamos, ao passar contornando a Terra ou contornando o Sol, ele pode ser impulsionado para uma outra rota. Ok, pode acontecer. Tá? Pode passar pelas proximidades de Júpiter, por exemplo, como aconteceu com aquele cometa em 1994, o Shoemaker-Levy, que se partiu em pedaços, e inclusive um pedaço atingiu Júpiter. Sim, ficou aquela marca enorme ali que vista a olho nu, né? Exato. Né? Então, imagine se batesse na Terra e acabou. Tal, né? Então... E o outro, o segundo? O outro é no dia 15 de fevereiro do ano que vem. Sim. Ele vai passar a uma distância, esse sim, a gente pode dizer que ele vai passar assim meio raspando, a uma distância de, digamos, 0,1 unidade de distância lunar. Ou seja, 10% da distância Terra-Lua. Puxa. Esclarecendo, a distância Terra-Lua é de 384 mil quilômetros. Esse objeto vai passar mais ou menos 35, 38 mil quilômetros de distância. Então, né, vai tirar uma fina mesmo. Vai tirar um fininho aí. E esse objeto é grande? Ele pesa 57 metros de diâmetro. 57 metros, mas, puxa, representa muita coisa, né? Já poderia acontecer alguma coisinha pouca aí e tal, mas nenhuma preocupação, porque, segundo a NASA, ele não está em rota de colisão, tá certo? Okay. Mas isso já aconteceu outras vezes, entendeu, Grego? Já aconteceu, nada de se apavorar, porque já aconteceu outras vezes objetos passando desses asteroides considerados potencialmente perigosos. Então, reiterando, 1300 em dezembro... 1353. 1353 com possibilidade de... Não, é considerados potencialmente perigosos. Potencialmente perigosos. Mas não 1353. Não significa que estão em rota de colisão ou que vão bater aqui na Terra. Com certeza. Tá? Fernando, eu quero dar continuidade aos slides e depois nós vamos, depois que terminar os slides, nós vamos acabar outras dúvidas. Isso, pode ir o Fernando. Pode seguir, que é a mesma coisa, né? Porque não tem nenhuma conjunção, como dizem. Não tem nenhuma coisa reta, né? Que chamasse atenção. Ali eu só tirei... Bom, isso aqui é um alinhamento que ocorre a cada 2.737 anos com as pirâmides do Egito. Sim. E a posição de Mercúrio, Vênus e Saturno, no dia 21 de dezembro agora. Mas é uma coincidência? Para quê? Para que serve isso? Provavelmente os egípcios considerassem alguma coisa relacionada com os deuses ou coisa desse tipo, mas não tem nada relacionado com catástrofe, nada disso. Em absoluto, porque tanto é que as pirâmides como é que se diz? É uma cópia da constelação de Órion, não é? A disposição das pirâmides. Ela tem toda uma astronomia, a posição tem toda uma astronomia. Os egípcios também eram bons em astronomia. Bons astrônomos também, exatamente. Ok, vamos seguir para a próxima? Vamos ver o próximo slide. 21 de dezembro, olhando para o lado oeste, nós vamos ter essa posição dos planetas. Paulo, olhando o lado oeste, eu tenho uma dificuldade incrível. Eu não sei onde é que é sul, norte, oeste. Sério, é incrível. Como é que eu posso... Como é que as pessoas... Você precisa de um GPS. Eu preciso de um GPS. Como é que as pessoas podem saber o que é o oeste, por exemplo, o leigo? O que ele faz? Ele olha para onde? Você está rindo? Eu não acho isso aqui. Não, tá certo. Se você sabe onde o Sol nasce, sim, então é lá que é o leste. Tá. O oeste é onde o Sol se põe. Então basta saber isso. Tá, e não só o Sol, todos os astros. A Lua, as estrelas. Está nascendo ali, está saindo por trás da montanha ou o que for. É o lado leste. É o lado e onde leste, está se pondo é o oeste. Perfeito, vamos lá. Volta ali a imagem, isso. Então, olhando para o lado oeste, às 9 horas da noite, nós vamos ver, assim, de baixo para cima, Marte, praticamente já invisível, às 9 horas da noite, Netuno e Urano, que são planetas que não são vistos à vista desarmada, mas estão ali, a Lua e Júpiter lá em cima.
Então veja que nessa perspectiva parece assim formar uma linha. Sim. Né? Que Mas, também na não verdade, representa nada astronomicamente. Não representa, nada. é uma conjunção, isso aí é uma conjunção, tá certo? Mas não quer dizer que nós vamos ter então o fim do mundo por causa desse alinhamento. Nada, então tá. Vamos lá. Pode ir o próximo, Fernando. Opa, o que é isso? Aqui, a Terra aqui embaixo, o Sol e depois então uma linha na direção do centro da nossa galáxia. Ah, foi aquele comentário que Aquele você comentário fez, que né? nós fizemos, Dos 30 mil anos-luz. 30 mil anos-luz de distância. Né? Então é uma distância enorme que nós estamos. Então mesmo que haja esse alinhamento, não tem nada de força que vai agir aqui na Terra por causa do centro da galáxia, né? Que vai agir aqui na Terra para provocar terremotos, maremotos. Antes da gente dar sequência, então se porventura ocorrer alguma coisa, essa coisa será totalmente inesperada, vamos dizer. Sim, sim, totalmente inesperado. Nada que fosse previsto, digamos assim. Exato. Porque a ciência está preparada, ela pode não estar capacitada para evitar, mas ela está preparada para descobrir alguma coisa que esteja em iminência de se chocar conosco, alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente, né, Grego? Veja que nós temos aqui no nosso sistema solar algo em torno de 2 milhões de pedaços de rocha por aí. Asteroides espalhados aí, 2 milhões. Nas redondezas da Terra, em torno de 100 mil. Puxa, fora o nosso lixo que está aqui em cima, né? Ah, bom, ainda tem mais o essa, lixo né? espacial. Puxa, que nós estamos colocando e que lá, vai cair aqui um dia. desativados. Ah, vai cair um dia, certamente. Porque não acontece milagre lá em cima, cara, né? Exatamente. Fala-se tanto em poluição ambiental e nós estamos esquecendo, é bem lembrado, estamos esquecendo que há uma poluição lá no alto também, né, e que deve ser considerada nessa questão ambiental também. Tem mais slides? Vamos ver? Temos. Opa. Novamente a mesma questão do alinhamento. É bom que Terra, você ilustrou para a gente ver astronomicamente, para a gente descobrir que não tem nada. Isso. A Terra, em 21 de dezembro, agora com o eixo sul um pouquinho mais voltado para o Sol, daí o nosso verão, né, no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Sim. O Sol ali posicionado, e eu coloquei um ponto vermelho lá para dizer que é o centro da galáxia, sem respeitar distâncias, proporção de tamanho nem de distância, mas um alinhamento. Alinhamento que se faz de modo natural e que ocorre de vez em quando. E que não representa absolutamente nada. Não representa nada que seria uma conjunção de forças ou coisa desse tipo. Porque nós estamos falando hoje, para quem chegou agora, ligou depois, nós estamos falando do aspecto científico da questão do 21 de dezembro. Não estamos falando de nada de esotérico e nada de exotérico. Então, científico. Se o alinhamento espiritualmente ou esotericamente significa outra coisa, não é isso que nós estamos abordando. Nós estamos abordando hoje se isso cientificamente representa alguma coisa. Posição, influência, interferência no planeta que absolutamente não representa nada. Temos mais... Fala. Só uma coisinha, a respeito ainda do calendário maia, né? Esse ciclo longo que nós falamos, né? Que terminaria agora, há quem diga que está terminando, o calendário maia termina agora. Não, ele não termina agora, foi uma previsão de o final de um período, mas o início Já acharam outro que tem 7 mil anos para frente ainda. Pois é. Então, ainda bem que daqui a 7 mil anos vamos ter mais um fim de mundo. Mais um fim de mundo. Então, se a gente escapar desse, né? Pois é. Fernando, tem mais algum? Dá uma olhadinha, não tem faz mais? favor. Não tem mais, não é? Então tá. Então podemos dar as perguntas que faltam aqui. Então, 21 de dezembro, já vimos que não tem nada. Hoje, voltando à questão de um objeto que muitas pessoas estão falando há muito tempo, que é a questão desse outro Sol, desse planeta que já estaria visível. Você que é um astrônomo, que é uma pessoa séria que eu respeito há 20 e tantos anos, desde que te conheci, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor do Planetário, pesquisador, você tem notícia de algum intruso aí no céu que esteja se aproximando da Terra, nessas proporções, a ponto de nos causar uma preocupação? Não.
Não temos nenhuma notícia. Por esses tempos me perguntaram a respeito do cometa Elenin. Isso, Elenin, é isso, Elenin, esse. exato. Mas, segundo o que eu pude investigar, Elenin já teria se despedaçado a uma distância muito grande aí de nós e tal. Não teria problema Que tamanho nenhum. era esse cometa? Você tem ideia do tamanho dele? Ou não me lembro, o Grego. Te confesso que eu não me lembro. Mas o tamanho era respeitável? Quer dizer, poderia causar um grande... Não era coisa assim que pudesse causar grande problema no planeta, digamos, algo muito maior que o nosso planeta, nada disso. Né? Nós já tivemos, em 1908, na Rússia, Tunguska. o Tunguska. Aquilo lá provavelmente tenha sido um cometa. Né? Mas o problema que ele causou foi um problema local. Derrubou árvores, queimou pessoas, queimou animais, entende? Então, mas deve ter sido um cometa que explodiu a mais ou menos uns 8 quilômetros de altura. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque você vê que a Copa das Árvores, todo aquele mistério, né? Então ele explodiu, você acredita que a uma altura considerável. Foi, exatamente. Então, com aquele impacto da explosão, aí é que houve né, aquela queda das árvores naquele formato. E quando o cometa explode a 8 km de altura, ele se fragmenta todinho? Como é que é isso? Ele se fragmenta porque se fosse um asteroide, sim, entende? Um bloco rochoso, obviamente que a coisa seria muito pior. Ok. Mas como se trata de um cometa, o cometa é, digamos assim, simplificando as coisas, uma bola de gelo, de poeira e gelo. É uma bola de poeira congelada. Sim. E Paulo, o que causa a explosão de um cometa? É a pressão que ele vem e a atmosfera faz uma pressão no sentido contrário e aí então há o choque, né, da pressão do objeto e a pressão do ar no sentido contrário. Isso literalmente explode mesmo aqui. Explode. Fragmenta em milhares de pedaços. É o que acontece com pequenos asteroides, pequenas pedras que vêm e que entram na alta atmosfera da Terra. Quando entra na alta atmosfera, sofre a pressão do ar e parte em vários pedacinhos. E por isso que a gente não é atingido, percebe quase nada, sim, né? Todo dia você disse em programas anteriores que é uma chuva de pedrinha para cima da gente. Né? Nós temos muitas dessas pedrinhas aí. Tal. Então, quando você olha à noite para o céu e vê aquelas repente, coisinhas, aquele risquinho, assim, isso, passou correndo. Aquela coisa, uma estrela correu, você diz, uma estrela correu. Estrela cadente, né? Estrela cadente, mas nada de estrela que correu. Aquilo ali foi um meteoro que passou, né? Um pedacinho de poeira, enfim, não é? De pedra, tamanho de uma mão, quando de um ele entra braço. na atmosfera, ele se encandece também, né? Então, por causa da pressão. Do atrito, né? Também. Se você faz isso assim com a mão, você vê que a mão aquece. Sim. É o que acontece lá em cima também. A rocha passou na atmosfera, entrou em atrito com o ar, aí então ela fica incandescente. Às vezes causa aquela impressão. Às vezes bate e resvala e vai embora. Também tem isso? Também resvalar tem isso, e embora? Assim como a gente faz o efeito na água, joga a pedrinha, ela vai pulsando. Ela sai pulando. Opa, isso eu não sabia. Véio. Quer dizer que uma pedra lá em cima na alta pode ricochetear e ir embora de novo? Ricochetear e ir embora. Olha só. Que inclusive é uma coisa que existe na reentrada de uma nave, por exemplo, que vai para o espaço. E quando ela retorna, que vai entrar na alta atmosfera, ela tem uma janela de entrada que se diz. Quer dizer, ela não pode entrar muito na vertical, porque aí vai esquentar demais e mata todo mundo que está lá dentro, mas também não pode entrar num ângulo assim muito aberto, porque aí ela vai bater e resvalar e vai embora e não volta nunca mais. Que interessante, olha só. Sabe, por falar nisso, vamos dar um pouquinho de animação aqui no programa? O professor me mandou uma coisa hoje muito interessante, porque em 1937 também disseram que o mundo ia acabar. E a Carmen Miranda fez uma música que nós vamos colocar aqui no ar. Que, na verdade, ela cantou. A música é de um compositor baiano, Assis Valente. Isso, Assis Valente. E ela cantou essa música, eu quero que vocês vejam e prestem atenção na letra. Cai maravilhosamente bem. A gente volta.
Olha aí, volta o som ali, voltou? Olha aí, Paulo, estamos no ar de novo aí. Ah, estamos no ar, né? Então, ó... Isso aí eu posso esclarecer, né? Foi em 1937, 37. em 31 de outubro, foi anunciado que iria acabar o mundo por causa da passagem de um asteroide já conhecido no mundo da ciência, que é o Hermes. Ele tem, parece, 1 quilômetro de diâmetro e queria se chocar com a Terra e acabar o mundo. Passou outubro, entrou o próximo mês, novembro, não acabou o mundo, aí o Assis Valente fez esse sambinha que fez sucesso e a Carmen Miranda gravou. Então agora vocês já viram que eu espero, claro. Bom, completo. Porque hoje em dia nós já temos gravações com a Adriana Calcanhoto. Tem outros, eu vi ali que eu fui fazer o levantamento. Que gravaram essa música aí, exatamente. E eu acho que nós vamos cantar aí no próximo... Acredito que no dia 22 de dezembro nós vamos estar cantando essa música. Aqui, eu também acho. Bom, todo mundo sabe, eu já fui esotérico, já fui exotérico, eu pensei em muitas coisas, acreditei em muitas coisas, hoje eu penso diferente. Mas isso não quer dizer que, em função disso, as pessoas não devem ter seus medos. Cada um tem as suas coisas que precisa superar, que precisa trabalhar. Qualquer um de nós tem isso. Mas eu trouxe hoje o professor Paulo Araújo porque ele é um cientista. Um cientista que está trazendo a visão da ciência, da astronomia, das coisas lógicas, não das coisas esotéricas. Então, o nosso objetivo aqui do Vida Inteligente sempre foi deixar a última palavra para o telespectador. O discernimento é de vocês. A nossa obrigação é trazer informação, ambos os lados da moeda, para que cada um resolva o que fazer com essa informação. Paulo, o que você diria então para essas pessoas que têm uma expectativa para 21 de dezembro, fora o solstício de verão para nós? E o de inverno lá para o hemisfério norte? Na verdade, não é? Eu considero que todos os campos do conhecimento humano tenham alguma função, e alguma função boa, né? Para todos nós. A ciência, o misticismo, a filosofia, enfim, todos os campos do conhecimento humano têm validade, as religiões, as seitas, enfim, tudo tem validade, desde que sejam feitos para o bem. Né? O ser humano tem uma necessidade do medo, isso não resta a menor dúvida. Faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura humana ter o medo. O medo é uma coisa boa, na verdade, não é? É um sentido assim de proteção. Não é? Mas faz parte da cultura humana também buscar essa coisa do medo. Eu acho que é uma coisa própria nossa. Desde que essas coisas sejam feitas para o bem, é claro que o medo, quando excessivo, é prejudicial. Sim. Mas o ser humano precisa de um pouquinho de medo para viver, sim. Né? Agora, o excesso é que é prejudicial. Mas eu posso dizer, fiquem tranquilos, porque o mundo não vai acabar, não. Eu respeito todas as correntes de pensamento. Nós não viemos aqui para ofender ninguém, mas simplesmente dar a nossa opinião, que não significa que nós estejamos certos também, não somos donos da verdade, sem dúvida, mas apresentando o nosso ponto de vista e procurando mostrar o que já aconteceu, o que pode acontecer e o lado da ciência. É isso. Mas seria muito bom que todos os ramos do conhecimento humano se unissem para o bem. Isso seria muito bom. Isso sim, isso eu acredito que isso ainda vai acontecer. Bem, a minha opinião pessoal é que dia 21 de dezembro nós vamos começar um novo mundo. Não vai acabar esse mundo, não. Nós vamos começar um novo. O mundo da alegria, o mundo da confiança, o mundo do pé no chão. Vamos deixar para trás o mundo da ilusão, que é esse de a gente ficar inventando fins de mundo. Nós temos que inventar novos mundos diariamente, fazermos coisas novas, fazermos amigos, levarmos informação e plantar sementes boas que vão gerar bons frutos no futuro. Sementes de coragem, de amor, de confiança, de fé e não sementes de medo. Paulo, muito obrigado por ter aceito o meu convite mais uma vez, e espero encontrá-lo bem
depois de 21 de dezembro. Ah, não tenho dúvida. Espero abraçá-lo Exatamente. com muito carinho e dar um abraço também a todos os nossos telespectadores. Um abraço para todos. Fiquem em paz. Fraterno abraço e um feliz sempre.